Peça Mídia apresenta... O programa Sabores e Ideias é um oferecimento Uninorte. Você pode ser mais. www.uninorte.com.br. Astral Saúde Ambiental 3234-1227 ou 3234-8635. Papelaria Lucena, Rua Quintino Bocaiúva, Centro, 3633-1603. Material para escritório no atacado e no varejo. Nina Ambientes e Móveis planejados e fabricados especificamente para cada cliente. Avenida Humberto Calderaro Filho, Antiga Paraíba, número 8, quadra D, 3307-3676. Inviolável Segurança Completa, Avenida Constantino Neri, 1260. Fone 3342-8144. Sublime Bijuteria, Manauara, Estúdio 5, Y Shopping São José e Semon. Graduação Executiva Uninorte, uma graduação diferenciada e exclusiva para quem tem mais de 27 anos. Aulas em horários flexíveis. Inscreva-se pelo site ou ligue 3212-5000. Uninorte, você pode ser mais. Fala pessoal, estamos começando mais um Sabores e Ideias. Fiquem todos à vontade, que hoje a receita tá sensacional, como sempre. O que eu vou fazer para vocês hoje, gente? Vou fazer uma salada, vou fazer um penne e vou usar um salmão. O que eu tenho aqui na bancada? Deixa eu falar primeiro para vocês, para depois dar umas dicas de, se vocês quiserem mudar alguma coisa, enfim, fica tudo a critério de vocês. Mas hoje eu vou usar aqui, gente, tem um tomate seco que eu piquei, um pouquinho de azeitona verde, também picada, alcaparras, picadinho, tomate cereja, eu cortei ele em quatro partes iguais. Tem um pouquinho de alho amassado, salsinha e manjericão. Tenho aqui uma belíssima peça de salmão, um pouquinho de queijo ralado, queijo parmesão ralado, a nossa massa que eu já cozinhei ela, pimenta do reino e azeite. Eu tô usando o salmão aqui, gente. Se quiser usar de repente atum, vai ficar gostoso. Um franguinho desfiado, até um presunto também vai ficar legal. Enfim, tô mostrando aqui uma receita, mas que na casa de vocês fica, ao seu critério. Hoje eu tenho aqui no programa, gente, Dr. Marcos Grangeiro. É isso aí. Tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo. Casa é nossa. Agradeço o convite da produção. Opa. Estamos aí. Vamos Quero nessa. experimentar a receita aí. Vamos nessa, hoje vai ficar bom o negócio. Vai ficar bom, com certeza. Doutor, pra gente começar, peço que o senhor se apresente ao pessoal que está em casa, tenho certeza que muitos já lhe conhecem, mas enfim, a formação foi aqui em Manaus. Formei em Manaus, eu sou amazonense, nasci em Manaus, filho de Braz Grangeiro de Menezes e Ruth Fernandes de Menezes. Formei em 92 e entrei na faculdade em 92 e formei em 98. Em 98 eu saí para fazer minha especialização. E lá em São Paulo eu fiz cardiologia e fiz uma subespecialidade da cardiologia, que é a cardiologia intervencionista. Voltei para Manaus em 2004 e desde então milito aqui atuando na cardiologia intervencionista, que vem a ser uma subespecialidade da cardiologia clínica. A gente havia comentado aqui até, inclusive antes de começar a gravar, que a cardiologia, ela tem um leque muito grande de opções para fazer. Tem essa que você fez, que é a cardiologista intervencionista, e tem diversos outros tipos de cardiologia. Isso, a gente tem algumas opções além da cardiologia clínica propriamente. O senhor pode fazer uma avaliação, uma especialização em métodos gráficos, que é a área que faz teste ergométrico, mapa, eletrocardiograma, Holter. Pode fazer uma especialização em ecocardiograma, o popularmente chamado de ultrassom do coração. Pode fazer eletrofisiologia, que é a ritmologia. É o cardiologista que atua especificamente na área de marca-passo, de implante de marca-passo, de implante de outros devices também, que são cardiodesfibrilador implantável e alguns outros devices que a ritmologia utiliza. E além disso tem alguns outros leques, algumas outras opções. O cardiologista pode atuar, por exemplo, em UTI. Ele pode ser um intensivista também, né?
Então, em unidade coronariana, por exemplo. Tem um leque de opções também, além da cardiologia clínica de consultório, por exemplo. Né? Legal, doutor. E um ponto que você tocou é o eletrocardiograma. A gente havia comentado também aqui antes de começar o programa que a gente está vendo hoje em dia aí atletas jovens, né, praticando um esporte e de repente tem um piripaque, no modo popular de dizer. Então, assim, qual é a importância dos exames serem feitos antes, né, de uma prática esportiva? Isso é uma prescrição da cardiologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Antes da prática de esporte, antes da prática de atividade física regular, a pessoa deve ser submetida a uma avaliação cardiológica e, suplementarmente, com uma avaliação com alguns exames. Né? É uma avaliação física, um exame físico, isso é fundamental, uma anamnese, o cardiologista vai fazer uma anamnese, vai colher o histórico da família e depois disso vai submetê-lo a um exame físico. Feitas essas etapas, ele pode submeter o paciente a alguma outra avaliação. O mais comumente solicitado é o teste ergométrico. O teste ergométrico ele é capaz de detectar o que é o teste ergométrico? É aquele exame da esteira. O paciente vai correr na esteira ali até uma determinada frequência cardíaca para submetê-lo a uma atividade, submeter o coração a um esforço. Isso que é também chamado de teste de esforço. E com isso a gente mimetiza a atividade física que ele faria na academia ou no campo de futebol, etc. Essas histórias de morte súbita que a gente vê com não com muita frequência, mas quando acontece, principalmente no atleta jovem, é uma coisa chocante, catastrófica, porque como que um atleta pode morrer de um problema no coração? Mas provavelmente é uma falha nesse contexto inicial, de uma avaliação cardiológica pormenorizada, de uma avaliação rigorosa do atleta, e é por isso que muitos não são liberados à prática esportiva. Né? Mas como o mercado do futebol envolve milhões, a gente percebe que isso nem sempre é seguido. E falando especificamente em futebol, na verdade em tudo, né? O rapaz precisa trabalhar, então às vezes até o próprio atleta, né, tenta esconder alguma coisa para estar praticando ali a atividade física e ganhando o que aconteceu recentemente no interior da Bahia, foi isso que aconteceu. Um atleta num time de não muita expressão, ele escondeu o problema ou, digamos assim, não levou conhecimento do clube que eu havia contratado esse problema, que ele já havia tido um desmaio, uma síncope, como a gente costuma falar, acabou tendo num treino uma morte súbita. Né? Isso é mais comum do que a gente imagina. Sim. Porque hoje em dia, como o avanço com a internet, com a TV, com os veículos de comunicação, a informação chega muito rápido. Chega muito rápido. Então, isso sempre aconteceu, mas hoje a gente vê com muito mais frequência. Né? E infelizmente a gente ainda não tem... a gente conhece algumas maneiras de prevenir, de prever, avaliando o paciente com alguns exames básicos. Aquele caso aqui no Brasil do Serginho, se não me engano, do São Caetano, esse jogador ele já havia sido submetido a uma avaliação e havia um médico proibido a prática de atividade física esportiva. A gente costuma dizer o seguinte, a gente sempre ouvia uma frase que dizia esporte é saúde. Eu vou discordar dessa frase pelo seguinte, porque o esporte competitivo, ele leva o atleta ao limite. Levando ao limite... Não é mais saudável. Não é mais saudável. A prática esportiva, sim, é saudável. Mas desde que uma prática esportiva seja naquele intervalo de leve a moderada intensidade. Quando é de alta intensidade, o risco de lesão prevalece em relação à saúde que o esporte poderia trazer. Beleza, doutor. Vamos fazer o seguinte, vamos falar dos nossos patrocinadores que eu não falei, certinho? Quero falar, gente, da Uninorte. A Uninorte fechou com a gente essa parceria esse ano. Eu estou muito feliz em tê-los com a gente, uma empresa
gigantesca aqui de Manaus, enfim. Você que quer, gente, são mais de 52 cursos superiores, são vários pós-graduação executiva. O que é a pós-graduação executiva? Você que tem mais de 27 anos e trabalha durante a semana, você não pode estudar todos os dias. Vai até a Uninorte, na pós-graduação executiva, na graduação executiva, você tem todos os cursos e você escolhe o dia que você vai fazer aula. Se você quiser ter aula terça e quinta, vai ter aula terça e quinta. Nos outros dias, você vai para o seu trabalho. Enfim, vai até a Uninorte que todas as suas dúvidas serão tiradas. Certinho? Inviolável. Você que está precisando de cerca elétrica, câmera, o que for, gente, liga para Inviolável. Eles vão até a casa de vocês e eles vão montar um projeto, né, para sua casa, para sua empresa. Segurança não é brincadeira, gente. Então liga para Inviolável que eles estão com preço bem legal e o material deles é de primeira. Certinho? Papelaria Lucena, são 70 anos de mercado, uma empresa que tem 70 anos de mercado, ela é amiga do consumidor, eles estão ali no centro, vai lá, preço, material escolar, escritório, tudo você vai encontrar na Papelaria Lucena. A Astral Saúde Mental, você que está com problema com rato, barata, lagartixa, marimbondo, liga para a Astral, eles vão até vocês e vão acabar com o seu problema na hora, certinho? Doutor, vou começar o nosso prato, nosso tempo é curto, então vamos de levezinho aqui. Vamos lá, fique à vontade. Vamos começar fazendo o que, gente? Deixa eu ligar aqui a nossa chama e vou deixar... Opa, não é aquela que eu quero. É essa aqui. O truque do salmão, gente, é a gente deixar a frigideira bem quente pra gente colocar ele. Isso evita que ele grude. Certinho? Vamos colocar um pouquinho de azeite e vamos deixar ele dar uma bela esquentada. Doutor, a relação cardíaca de hoje em dia em relação a alguns anos atrás, essa evolução, ela aconteceu, ela é perceptível? Quais são os pontos, né, que a medicina dessa área evoluiu? Evoluiu bastante. Eu acho que nas últimas 3 décadas a cardiologia foi uma das áreas da medicina que mais avançou. E nós temos hoje, se a gente comparar a média etária de vida da população brasileira há 30 anos atrás e a média etária de vida da população brasileira agora, nos dias atuais, você vai ver que houve um acréscimo dos anos, né? Ou seja, a cardiologia contribuiu muito para isso. Porque com o avanço, por exemplo, da cirurgia cardíaca, com o avanço da cardiologia intervencionista, que é a área que eu faço, a cardiologia intervencionista avançou muito. Se você levar em consideração que há alguns anos atrás, vamos lá, há 30 e poucos anos atrás, todos os pacientes que eram submetidos a um cateterismo eram, se não pudessem ser feitas a cirurgia cardíaca, ele era tratado clinicamente. Não havia um meio termo. Hoje em dia, a gente avançou para tratar pacientes com a utilização de stents coronários, por exemplo. A utilização dos stents coronários foi um avanço enorme na medicina, porque é um procedimento é um procedimento complexo, mas é um procedimento, se comparado à cirurgia cardíaca, muito menos agressivo ao doente. Ele faz acordado, faz com anestesia local. O paciente é submetido a uma angioplastia, muitas das vezes ele tem alta no dia seguinte. Há algumas semanas eu li um trabalho que, em algumas angioplastias, um hospital no sul do país está... Sente, doutor, fique à vontade. Não. Um hospital no sul do país está avaliando a alta no mesmo dia. Então o paciente faz a angioplastia. O pós-operatório é perfeito comparado à cirurgia. É muito tranquilo. Que o peito é realmente o peito aberto. Sim, é um procedimento muito tranquilo. Mas doutor, para a gente realmente tirar qualquer dúvida que o pessoal tenha em casa, angioplastia, o que vem a ser a angioplastia? A angioplastia é um procedimento no qual a gente faz uma plástica do vaso. Anjo vem de vaso e plastia vem de plástica. Então, o vaso tem uma obstrução, a artéria coronária, digamos, eu vou fazer uma analogia para que as pessoas possam entender. Vamos imaginar que que o músculo do coração seja um jardim, com as suas flores, com as suas plantas, e os vasos, as mangueiras que irrigam esse jardim são as artérias coronárias. Então, o que acontece? Essas artérias coronárias,
essas mangueiras, elas estão sujas, estão com lodo, estão com obstrução, elas estão entupidas, né? Num linguajar mais simples. Sim. E a angioplastia, o que vem a ser? Vem a ser a desobstrução, a limpeza dessa artéria. Onde está obstruído, a gente implanta uma espécie de prótese, uma molinha, como se fosse uma mola. Ela vai montada e quando chega ao nível dessa obstrução, a gente libera e ela amassa essa gordura na parede da artéria. E libera o fluxo. O fluxo volta a ser normalizado para esse jardim ou para esse músculo cardíaco. Entendeu? Então, esse é o procedimento chamado angioplastia. Muitas das vezes a gente utiliza essa prótese chamada stent, outras vezes a gente só utiliza o balão, mas a maioria das vezes com o stent. Tá, e uma pergunta, doutor. Existem cirurgias cardíacas menos invasivas que nem a angioplastia ou não? Só a angioplastia, que é aquela mais tranquila, e o resto seria com o peito aberto? A angioplastia, a gente está falando aqui de um procedimento invasivo que é para tratar a artéria coronária obstruída. Certo. Mas existem alguns procedimentos que a medicina tem evoluído para tal, para fazer outras correções. Através da angioplastia? Não, através de procedimentos invasivos tal qual a angioplastia. Certo. Ou seja, como é que se inicia a angioplastia? O paciente não precisa de anestesia geral, não precisa dormir para fazer o procedimento, não precisa ser entubado. Ele faz acordado o procedimento. A gente faz uma punção, faz um pequeno furo na pele e através desse furo a gente coloca o cateter, a gente passa o cateter, né? E na maioria das vezes a gente faz pela artéria na perna, na artéria, a gente chama de artéria femoral. E sobe o cateter através da aorta. Existem alguns procedimentos que estão sendo feitos com essa mesma técnica. Por exemplo, a colocação de válvula aórtica através, percutaneamente, como a gente costuma colocar. É um procedimento que até então era feito somente através da cirurgia cardíaca. Eles retiravam a válvula calcificada, a válvula obstruída, a válvula cardíaca, a válvula aórtica é uma válvula que fica entre uma das câmaras do coração, que é o ventrículo esquerdo, e a aorta, que é a artéria que vai levar sangue para todo o sistema do coração, para o cérebro, para os braços, para os órgãos internos, etc. E quando essa válvula está obstruída, o paciente pode sofrer com isso, né? Essa obstrução, essa técnica de colocação dessa prótese da válvula aórtica é um avanço muito grande, que hoje em dia tem sido feito para pacientes selecionados, para pacientes que não têm condições de operar. Ainda hoje a cirurgia para a colocação de válvula aórtica é o gold standard, é o padrão ouro para tratamento da estenose aórtica, que é o nome da doença. Certo. Mas eu creio que no futuro, cada vez mais, a gente vai ampliar o leque de indicações para a colocação da válvula aórtica através da via percutânea. E entre outros procedimentos que têm sido feitos. É legal, e acho que isso tranquiliza o paciente, né, doutor? Realmente, cirurgia cardíaca é algo que deve causar um medo muito grande. E acho que esse tipo de cirurgia é algo maravilhoso para quem está precisando. E acredito que, né, todos nós, quando estivermos mais velhos, espero que não todos, mas que fica mais propício, né, doutor? Quando a idade vem. Sim, a gente envelhece e as coisas acontecem. Doutor, vou começar aqui, na verdade, recomeçar a nossa receita. Tenho aqui, gente, o nosso salmão. Tá lindo esse nosso filé. Tá conseguindo pegar, Ivanzinho? Então o que eu vou fazer, gente? Vou pegar um pouquinho de sal e vou temperar ele dos dois lados. Não muito, que é para não aumentar a pressão. Isso! E ainda vamos entrar com alcaparras, azeitona, isso tudo salgado. Então vamos maneirar no sal. Vamos temperar com um pouquinho de pimenta do reino. E vamos colocar ele, na nossa frigideira. É muito simples a receita, gente, muito simples. É isso que eu falei. Salmão é um pouco mais caro. Se quiser usar um frango, um atum é super barato. Atum, aqueles em latas que a gente encontra
em mercado, vai ficar gostoso também. Se quiser deixar ele um pouco mais cremoso, pega um pouquinho de maionese, dilui com um pouquinho de suco de limão, um pouquinho de azeite, faz um temperinho e joga no macarrão, vai dar uma cremosidade. Eu quis fazer uma coisa um pouco mais saudável. Não é o doutor cardiologista, né? Vamos cuidar do coração, então vamos fazer um negocinho mais saudável. Certo, meu diretor? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso salmão e vamos, colocar ele de leve. Deixa eu pegar o meu paninho. Doutor, em relação a mecanismos robóticos, né, em procedimentos cirúrgicos, eles vêm sendo utilizados com mais frequência? Como é que está sendo a utilização deles? A utilização do mecanismo robótico ainda é muito ligada à pesquisa, é muito ligada a centros muito avançados, a grandes centros muito avançados de cirurgia cardíaca. Eu acho que ela não é uma tendência mundial, não é uma tendência a vir a se tornar, porque a gente tem mão de obra e a gente tem cirurgiões muito bem formados. Eu acho que se for, a cirurgia robótica, se for para reduzir a invasibilidade, que eu acho que a medicina avança para isso, se for para reduzir a invasibilidade, ela vai chegar para a população em geral. Mas se for simplesmente uma situação de um médico estar lá no sul do país e operar um paciente via remota no outro estado, eu acho que isso não vai realmente vingar, entendeu? Mas hoje a cirurgia robótica está muito restrita aos centros, a grandes centros. Aqui no Brasil a gente consegue encontrar elas em São Paulo, talvez em Rio? Talvez sim nos grandes hospitais privados. Certo. Doutor, vamos virar aqui o nosso salmão com muito cuidado. Eu quero que ele fique, gente, no centro. Eu não quero que ele fique tão bem passado. Eu gosto do salmão levemente cozido e é o ponto certo Eu também. da gente fazer o nosso salmão. Então eu vou deixar ele aqui rapidamente e já eu tiro. Doutor, o que podemos... Você está trabalhando, está atendendo na Beneficente. Na Beneficente Portuguesa, faço um consultório na Prodimagem, no setor chamado Prodicardio, e faço também alguns procedimentos, os hospitais onde eu faço procedimento com mais frequência, na Beneficente Portuguesa e no Hospital Francisca Mendes, pelo SUS. Legal. Em relação a dados, doutor, aqui da nossa região, existe casos em excesso? Como é que é? Eu acredito que a nossa alimentação, a alimentação aqui da região, ela é muito mais saudável do que, né, sul, sudeste, até peixes, enfim, frutas. Isso tá ligado às doenças, as doenças relacionadas ao coração? Eu acho que está ligado, sim, mas eu digo que a situação da alimentação do amazonense ainda tem muita gordura saturada, ainda é muito rica em gordura saturada e é muito rica em sal, em sódio, né? Esses dois fatores, eles implicam diretamente na gênese da doença coronariana, na doença cardiovascular. Nós temos uma vantagem, que o nosso clima é quente. Em climas frios, a quantidade de infarto, a quantidade de doença coronariana parece ser maior. E também a nossa população não é uma população grande fumadora, digamos assim. Se você for para o sul do país, para o sudeste do país, você percebe pessoas fumam muito mais e fumam a partir de uma idade muito cedo, muito breve. Então, tem pessoas que estão fumando, tem crianças fumando a partir de 11 anos, de 10 anos, Nossa, de 12 anos de idade. Isso é muito frequente em São Paulo, muito frequente no sudeste do país. E a gente não percebe isso, não vê isso aqui em Manaus. Mas isso é um dado bom, porque isso aí, dentre os fatores de risco, um dos mais importantes, o tabagismo com certeza é um dos grandes fatores de risco, entendeu? O outro é a questão da alimentação, a questão
da história familiar. Se o indivíduo tem um histórico familiar de doença coronariana, ele já tem que se cuidar mais. Certo. Entendeu? Doutor, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou... Tá bonito sua mão. Com muito cuidado, despedaçando, desfiando o nosso salmão. Eu não quero que ele fique em pedaços muito pequenos. O que eu vou fazer agora, gente? Vamos misturar tudo. É muito fácil a nossa receita. Tenho aqui o nosso tomate cereja. Vamos colocar ele aqui dentro. Vou colocar um pouco de tomate seco. Azeitona verde. Alcaparras. Muito fácil, né, doutor? Muito fácil. E vou falar, o resultado é muito bom. Vou colocar um pouquinho de alho. Pode ser? Botar muito, se quiser. É. Eu gosto muito de alho. Uma salsinha, um manjericão. Eu deixei inteiro. Eu gosto do frescor do manjericão. E acho que eu não precisava cortá-lo. Vamos colocar um pouquinho de azeite. Está a dieta do Mediterrâneo. Está muito boa essa dieta. Pensei em homenagem ao senhor. Pô, cardiologista, vamos cuidar do coração hoje, não é, meu diretor? Vamos colocar um pouquinho de sal, gente. Lembrando que a gente já tem muitos ingredientes salgados. Então, vamos tentar dar uma maneirada nesse sal. Deixa eu fazer aqui rapidamente essa mistura. E vamos entrar com o nosso salmão. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Eu não estou usando tudo, gente, porque eu peguei aqui um potinho pequeno. Eu estou colocando um pouquinho para, né, não vazar, não transbordar, não sujar, que é normal, né, aqui dos sabores quando eu faço isso. E para finalizar, vamos colocar o nosso macarrão, que já está cozido. Cozinhei ele também em água e sal, então ele já está salgado. Então, mais uma vez eu digo a vocês, vamos tomar cuidado com esse sal. Misturei. E tá pronto o nosso prato. Vamos fazer o seguinte, vou pedir um intervalinho comercial para vocês, para eu dar uma ajeitada aqui no meu balcão. Quando voltar, o prato já vai estar montado para vocês verem e para o doutor degustar. Vamos certinho? lá. Já volto. Estamos de volta, galera. Deixa eu mostrar para vocês qual foi o resultado do nosso prato. Ivanzinho, tem como você pegar? Então chega junto. É um prato muito simples, gente, né? Vocês viram que não precisa de muito fogão, só mesmo ali o salmão. Se você fizer com um atum em lata, não vai precisar de fogão em nenhum momento. Então é uma receita saborosa, fácil, gostosa e barata. Saudável. E saudável, extremamente saudável. Doutor, vou colocar o prato à sua frente, mas antes, doutor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Pois não. Vou fazer esse suspense aí, né, pra ficar esse pratinho O cheiro na sua tá frente. muito bom, o cheiro Pois tá é. muito bom. Eu quero lhe perguntar o seguinte, doutor, a evolução aqui do tratamento aqui em Manaus, na sua área, em relação ao serviço público. Olha, a gente evoluiu muito. Em 2003, a gente tinha que mandar os pacientes, até 2003, a gente tinha que mandar os pacientes para fora para fazer uma simples angioplastia. Por mais que fosse uma artéria somente a ser tratada, esse paciente tinha que entrar numa fila, pegar um tratamento fora de domicílio, que é uma situação que o governo oferece uma estadia, oferece um tratamento em outro estado, dá uma ajuda de custo para essa família se manter ali aqueles dias que ela vai estar. E isso demorava muito. Às vezes o paciente é do interior, às vezes não podia viajar, às vezes tinha que estar trabalhando aqui. Isso afasta o paciente da sua família. Isso é uma situação bastante complicada. E a partir de 2004 nós começamos a fazer procedimento no Francisca Mendes, no Hospital Francisca Mendes. Hoje é referência, é o único local que faz angioplastia, cateterismo pelo Sistema Único de Saúde. O paciente não precisa pagar absolutamente nada. Esses tratamentos, esses diagnósticos e tratamentos são feitos eletivamente. Eu acho que falta para a gente agora ter uma cobertura total nessa área é um serviço de porta, de emergência. Ou seja, um paciente chegar com infarto agudo do miocárdio no 28 de agosto ou no João Lúcio ou qualquer outro pronto-socorro do nosso município e ser transferido para um centro de referência ou fazer nesse próprio centro onde ele chegou, por exemplo, no 28 de agosto,
e fazer uma angioplastia que a gente chama de primária. Ou seja, no infarto, o que acontece é que a artéria está obstruída, ela está ocluída, ela ocluiu agudamente, ela obstruiu agudamente, ela fechou. Isso está fazendo o músculo sofrer. O músculo, o miocárdio, está sofrendo com essa oclusão porque não está passando sangue, não está passando oxigênio, não está passando nutriente para ele. E o que a gente tem que fazer é abrir essa artéria. A gente tem duas formas de fazer isso. Ou faz a infusão, a injeção de uma medicação chamada trombolítico, ou faz a angioplastia primária. Você ter ideia de qual é a diferença de um para o outro é o seguinte: o trombolítico é uma medicação que a gente dá na veia. E essa medicação vai chegar lá na artéria e vai ajudar a desobstruir, a dissolver esse trombo, esse coágulo que se formou. A angioplastia primária é aquele mecanismo que a gente comentou antes, mas é uma desobstrução mecânica. A gente amassa essa carga de trombo, essa carga e mesmo a placa de gordura que está lá na artéria e encarcera essa placa e encarcera o trombo entre as hastes do stent, as hastes do stent e a parede da artéria. O sucesso numa angioplastia primária é acima de 95%. O sucesso de uma trombólise, de uso do trombolítico, é em torno de 40% a 50%. Então é muito melhor a gente fazer angioplastia. Isso já se sabe há alguns anos. E é o que está faltando para a gente ter um serviço adequado no serviço público em Manaus, é esse serviço, é a angioplastia primária. Legal. E a rapidez no atendimento ao doente é fundamental. É essencial. Quanto mais rápido você abrir a artéria, mais músculo você salva, menos o paciente tem sequelas desse infarto e o infarto ainda mata muito. Aqueles pacientes que chegam ao hospital, muitos daqueles não conseguiram chegar ao hospital. E dos que chegam, ainda muitos morrem, porque o infarto ainda é muito agressivo, né? Certinho, doutor? Bem, fique à vontade. Quero lembrar vocês que joguei um queijinho. Posso queijinho para dar um temperinho. Fique à vontade. Tem um salmãozinho aí, doutor. Fique à vontade. Pode, né? O primeiro momento é bonito, mas no segundo pode, né? Comida, óbvio que é bonita, mas é para se comer. E aí, doutor? Um prato muito saboroso. Tudo que você colocou aqui eu gosto muito. Tanto o salmão, quanto o tomate, quanto as folhas de manjericão. Tá excelente, parabéns. Obrigado, doutor. Quero parabenizá-lo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Nossa, fique à vontade quando aí quiser retornar. Obrigado. Fale com o Nelson, que o Nelson, né, o traz aqui e vamos, né, aprender. Porque Sabores e Ideias, gente, também é cultura, né? É saúde, não é só comida, não é só gordura. Doutor, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Quero falar dos nossos patrocinadores, agradecê-los. E você que quer ser nosso parceiro, tem um telefone aqui embaixo. Certinho, meu diretor? Entre em contato conosco, você vai ser muito bem anunciado. Então é isso. Espero todos vocês semana que vem, sentadinhos aí em seus sofás. Muito obrigado pela paciência e pela audiência e até semana que vem. Um abraço. O programa Sabores e Ideias é um oferecimento Uninorte. Você pode ser mais. www.uninorte.com.br. Astral Saúde Ambiental 3234-1227 ou 3234-8635. Papelaria Lucena, Rua Quintino Bocaiúva, Centro, 3633-1603. Material para escritório no atacado e no varejo. Nina Ambientes e Móveis Planejados e fabricados especificamente para cada cliente. Avenida Humberto Calderaro Filho, Antiga Paraíba, número 8, quadra D, 3307-3676. Inviolável Segurança Completa. Avenida Constantino Neri, 1260. Fone 3342-8144. Sublime Bijuteria. Manauara, Estúdio 5, Y Shopping São José e Semon.